perder dentro de casa, levando um gol aos 49 do segundo tempo, para um adversário que está na zona do rebaixamento e nos últimos 9 jogos perdeu 8 e empatou apenas 1, é muito decepcionante. Vamos falar dessa derrota do Ceará por 1-0 para o Juventude? É isso, meus amigos, mas antes deixa eu pedir seu joinha, sua curtida, seu like, que ajuda demais, fortalece mais aqui o canal pra gente seguir firme e forte falando do futebol cearense. E se você ainda não se inscreveu no canal, aí é que você vai me ajudar. Se inscreva no canal e clique no sininho para receber as notificações. Vamos lá, vamos falar dessa derrota alvinegra, porque assim, não é que o Ceará fez uma atuação ruim, não é esse o caso, mas foi frustrante, né? Foi decepcionante até por toda a expectativa criada. O Ceará vinha de 2 bons resultados pelo Brasileirão, a vitória em cima do Red Bull Bragantino por 1-0, o 0-0 contra o Grêmio fora de casa, enquanto que a equipe do Juventude vinha de derrota dentro de casa, 3-1 para o Botafogo, e o histórico dele, né? Pô, apesar do Carpini ter reassumido o time ter dado uma melhorada, mas fora de casa empatou em 2-2 com o Vitória, e pô, em 9 jogos, foram 8 derrotas e um empate justamente esse contra o Vitória. Então, assim, se imaginava, até pelo clima criado, né? Mais de 34 mil pessoas que estiveram na Arena Castelão. Assim, se imaginava um Ceará que pudesse impor um ritmo, encurralar a equipe do Juventude, fazer logo um gol no primeiro tempo e tal. Mas não foi isso que aconteceu. Foi um primeiro tempo que o Ceará teve o domínio maior, teve o controle do jogo, teve as melhores oportunidades, teve uma com o Pedro Raul, que o Rilke lá, foi o próprio Jandrei acabou defendendo, teve um chute de fora da área. O time teve mais controle da partida, chegou muito mais, deixou o time do Juventude mais acuado, apesar que foi até uma estratégia do Juventude. Olha, só para você ter uma ideia, meus amigos, com 23 minutos, o Jandrei estava fazendo cera. 23 minutos, para pegar uma bola, ficou esperando, o Pedro Raul sair, que estava fora da área, para vir lá pressionar para ele segurar a bola. Então daí você já imaginava como seria a atuação de Juventude. Lá atrás, recuado, só ia se fosse na boa. E o primeiro tempo foi desse jeito, praticamente só teve um lance e foi um chute para fora, nada demais, acho que foi até do Kaique, a bola passou bem longe. E o Ceará com o Galeano pela direita, o Pedro Raul ali mais centralizado com o Alho, mas faltou uma eficiência no ataque. Faltou. Isso é que a gente imaginava, até porque o Juventude se fechou bem. No segundo tempo, o Ceará começou pressionando até os 10 minutos, vai lá, acho que foi 10 minutos o time estava pressionando. E aí o que foi que o Condé fez? Cara, eu vou fazer aqui uma mudança. O Mugni sentiu, acabou colocando até um problema lá na coxa direita, ele colocou o Pedro Henrique. E aí o que é que ele fez? Pedro Henrique do lado, Galeano do outro, Pedro Raul centralizado e o Alho um pouco mais atrás. Não deu certo, porque aí foi o Juventude que cresceu depois disso. E o Juventude acabou e o Ceará não conseguia acertar. De jeito nenhum, não estava conseguindo mais acertar. Aí beleza, o Ceará tem uma chance nesses 10 primeiros minutos espetacular. Tem uma cabeçada, né? Um cruzamento da direita. Acho que foi o Fabiano. Cara, que defesaça do Jandrei, o Pedro Raul de cabeça, e aí uma defesaça do Jandrei, que ali com certeza um gol mudaria completamente a partida. E isso aí foi aos 7 minutos, tá bom? 7 minutos. 8 minutos depois teve um chute do Pedro Raul, que ele acabou chutando para fora, não deu certo. Mas enfim, muito pouco até ali. E aí com as mudanças, né, o Pedro Henrique não conseguiu jogar bem, não gostei do Pedro Henrique. Acho que hoje, mais uma vez, ele é banco. E olha que eu gostava do Pedro Henrique. Para mim, eu imaginava que ele seria titular absoluto, será, mas ele não tá bem. Mas enfim, com 20 minutos, percebendo que o time do Juventude estava crescendo na partida, aí o Léo Condé faz outras 2 mudanças, coloca o Sobral e coloca o Vina, né? E ele tira o Richarlison e tira o Alho. Aí tenta corrigir. Aí o Ceará cresce um pouco mais. Mas sabe, faltando ainda alguma coisa, né? Uma ou outra, tem um chute do Vina de fora da área, a defesa do Jandrei. Mas é muito pouco que o Ceará cria, porque a defesa do Juventude estava bem postada. E assim, o jogo parecia que encaminhava pro 0-0, né? Não tinha nada, não estava aparecendo nada demais. Eu não conseguia entender, assim, muita coisa. O Ceará vai levar mesmo pro 0-0, ninguém vai cavar uma falta aí perto da entrada da área, ninguém vai fazer uma triangulação. Pô, teve uma hora que o Marcos Vitor foi lá pra frente. O Marcos Vitor. Daí você tira, como sabe aquele dia que você imagina assim, pô, bicho, um 0-0 vai ser osso.
empatar com o Juventude, cara, dentro de casa. Aí, rapaz, o time do Juventude numa jogada pela direita, rapaz, o cruzamento do Reginaldo. E aí o Mandaca acaba fazendo gol, isso aos 49 do segundo tempo. Aí não tinha mais tempo, né? O árbitro ainda deu mais 2 minutos, depois Cera. Já estava fazendo Cera com 0-0, você imagine com 1-0, faltando 3 minutos para acabar o jogo. E aí acabar o jogo. Então assim, foi um péssimo resultado. Cara, olha, 3 pontos desperdiçados, não pode. Como eu estou dizendo, por mais que o Juventude tenha dado uma melhorada com o Tiacapi, não pode. Rapaz, dentro de casa não pode desperdiçar pontos. O empate já seria ruim, a derrota é terrível. E assim, mais uma vez, né? O Ceará ali contra adversários que estão debaixo da tabela, levando o gol nos acréscimos, no final do jogo. Não pode acontecer isso, é uma desatenção que não justifica para um time que vinha bem. O sistema defensivo do Ceará estava muito bem, Fabiano, Marcos Vitor, até o Éder, com o Nicolas, inclusive. Você vê como é a ironia do destino. O Nicolas saiu e o Dieguinho foi fazer a lateral esquerda, tá bom? O Nicolas saiu para a entrada do Rodriguinho. E ele colocou o Lucas Lima para ficar ali mais um pouco no meio. Ele acabou tirando quem, meus amigos? Deixa eu só confirmar aqui quem ele tirou. Ele tirou o... Isso, exatamente. Ele tirou o Dieguinho e o Nicolas, colocou o Rodriguinho e o Lucas Lima. E aí, logo ali no setor da esquerda, onde justamente estava, o time acabou levando um gol ali injustificável. Enfim... são coisas que acontecem, a gente sabe, mas não pode vacilar, como você não pode perder a concentração ali no finalzinho para levar um gol daquele. E aí desperdiçou três pontos injustificáveis porque vão fazer falta. 3 pontinhos daquele que a gente vai lembrar ali, caramba, aquele jogo contra o Juventude, mas rapaz, aconteceu aquilo, levar um gol daquele jeito. Enfim, uma derrota aqui dolorida, bem dolorida, até porque o Ceará agora só volta dia 14 de setembro, tem data FIFA agora, não tem rodada no próximo final de semana, só no outro dia 14, domingo, 8h30 da noite, contra o Vasco, lá em São Januário, jogo fora de casa. E depois é contra o Bahia, no outro final de semana, na Arena Castelão. É isso, meus amigos. Deixa aí nos seus comentários aí, por favor, o que é que você achou da partida, o que é que você pode ter, o que é que você gostou, não gostou. Sobre a estreia do Vina, acho muito pouco, completamente fora de ritmo. Eu acho que já tem até um porte físico, já tá melhor, e claro, deu aquele tradicional pique, aquela corrida, voltou pra marcação, chegou lá na linha de fundo, acho que nem foi na linha de fundo, mas chegou ali no ataque, na grande área. Mas ainda bem distante, né? Precisa ainda de mais ritmo de jogo. Jogou por cerca de 30 minutos, entrou ali com 22 minutos. O jogo foi até uns 53, né? 54. O Vina ficou 30 minutos em campo, mas ainda tem um longo caminho ainda a percorrer. E o Ceará hoje sentiu falta do Lourenço e do Matheus Bahia, viu, meus amigos? Principalmente setor ofensivo. Essa parte do meio para frente, eu acho que o Ceará pecou hoje. Mas enfim, deixa aí nos seus comentários o que é que você achou da partida. Agradeço demais. E dê uma curtida aí no vídeo, deixa seu like que ajuda demais e fortalece mais o canal. Até a próxima, gente.